Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Lucas. E aí, galera que tá planejando uma viagem pro Chile ou pro Uruguai? Preciso fazer um asterisco aqui antes da gente abrir a pauta. Falei no final do nosso último episódio que esse dessa semana seria o meu favorito da temporada. Não é esse filme, tá? Não é, por favor, é outro. Tivemos problemas técnicos, o meu filme favorito da temporada não será o que comentaremos hoje, mas é muito bom também, tá? Hoje a gente resolveu falar de um dos filmes preferidos do... Tô brincando. Hoje a gente resolveu falar sobre um dos filmes internacionais aí da temporada do Oscar, que é A Sociedade da Neve. Um filme da Netflix dirigido por J.A. Bayona. J.A. não, né, gente? É Juan... Rota J.A. Por quê, né? Juan Antonio García Bayona. Hoy solamente hablamos espanhol, como Anitta. ¿Sí? Eu hizo 5 meses de FIS, que eu peguei um puertorriqueño, then eu peguei um colombiano, e aí eu peguei um americano. Esse tá mais pra Ludmilla, depois pesquisem aí, Ludmilla falando espanhol. Mas tem essa cena fantástica da Anitta explicando como é que ela aprendeu espanhol, você nunca viu? Ela fala, gente, eu fiz assim uns 6 meses de cursinho. E aí, quero saber como é que é o sotaque do porto-riquenho? Pega um porto-riquenho. Quero saber como é que é o sotaque do colombiano? Gente. Eu pego um colombiano. E ela conquistou o hétero mundo passando assim. A referência da Anitta pra gay, que não sabe. Pois é. Diria. Nunca mais não se fazem gays como antigamente. Falei só pro coração do Gusta ficar dolorido. Ele vai sair daqui e vai maratonar todos os vídeos da Anitta no YouTube. Gata. Esse filme, ele conta a inacreditável história real, que é bem real, do acidente aéreo que deixou um jovem time de rugby uruguaio preso nos Andes por 72 dias. O filme fez um barulho surpreendente na temporada de premiações, visto que a Netflix gasta toda a sua atenção e dinheiro com o Maestro. Nossa, literalmente todos os filmes da Netflix que chegam nas premiações são melhores que o Maestro. Por que A Sociedade da Neve ganhou o carinho de alguns dos votantes da temporada? Quais as chances do filme levar algum Oscar em março? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá no começo e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pra Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Pero, liga de enrolação e vamos começar. Vem com a gente comentar A Sociedade da Neve no Meia Opinião. Meia Opinião. A Sociedade da Neve conta a história real de um acidente de avião acontecido em 1972, que estava levando um time de rugby do Uruguai até o Chile para disputarem um jogo lá, e o avião sofre um acidente nos Andes. É uma região muito difícil de voar, os aviões têm que voar baixo, e se o tempo estiver feio, eles podem pegar, pelo menos na época, né, tinham que voar muito baixo. Se o tempo estiver muito feio, eles podem esbarrar numa montanha sem querer, tipo, ups, olha, uma montanha ali na minha frente. E foi o que aconteceu com essa equipe, foi o que aconteceu com esse avião. E esse grupo de 29 sobreviventes do acidente ficou lá esperando o resgate, sem comida, tentando lidar com aquilo, esperando esse resgate que nunca viria, porque era esperado que um avião que caísse nos Andes no meio do inverno, ele não tivesse sobreviventes depois de 3 dias. Ninguém imaginava, as buscas eram canceladas porque as chances de eles estarem vivos eram minúsculas. E 72 dias depois da queda do avião, eles são resgatados graças à sequência de eventos que são retratados aqui no filme do J.A. Bayona, do Rota Bayona. Essa história, ela já teve uma adaptação para o cinema, que é o filme Vivos, de 1993, dirigido pelo Frank Marshall, que é um produtor conhecidíssimo, amigo do Spielberg, dirigiu alguns filmes que tem a ver com gelo, a gente tava até conversando em off sobre isso, né? A fixação do cara com gelo, ele dirigiu Resgate Abaixo de Zero e dirigiu esse filme. Mas
é um filme falado em inglês, né? E essa é a primeira representação cinematográfica significativa do acidente, sem ser documental, né? É uma obra de ficção, baseada em fatos, que é falada em espanhol e que conta com um elenco majoritariamente desconhecido, composto em sua maioria de atores argentinos e uruguaios. Bom, esse filme tá na Netflix e esse filme fez um barulho interessante aí na temporada de premiações. A gente vai discutir hoje se é um barulho suficiente pra surpreender alguém ganhando um Oscar, mas até que foi bem reconhecido pras principais listas. O J. Bayona é um cara que tem experiência também em Hollywood, já tem experiência de alguns filmes que já caíram na graça das pessoas, mesmo os falados em espanhol. A gente fala um pouco mais sobre isso depois, mas falando especificamente sobre a Sociedade da Neve, eu quero começar, como sempre, com o Gustavo Azevedo. Gusta, e aí, o que você achou desse filme? Esse filme, assim, parece ser legal assistir ele, mas é um pouco... é uma prova de resistência, tá? Assim, vocês vão passar por momentos bem gore, passar por... até que não, assim, né? Eles salvam bastante a gente disso, mas imaginar aquilo já é já traz um sentimento gore, né? Ele é um daqueles tipos de filme que você gosta de conversar depois com as pessoas e que você gosta de falar quais são os sentimentos que você teve assistindo ao filme. Então, muito do que a gente vai falar aqui no episódio, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão falar assim, nossa, eu senti exatamente isso. Cara, o que aconteceu nessa cena? São cenas que, graças à direção, né, que é muito boa do Bayona, é uma direção que te traz muita sensação de você tá vivendo aquela situação. Parece que você tá ali inserido dentro daquela lógica de cair na cordilheira, só tenho água e pouca comida, e agora eu vou ter que passar esse tempo todo aqui pra sobreviver, né? Então ele traz muito essa sensação de verdade, essa sensação de verossimilhança, né? Até porque aconteceu, esse acidente ele existiu, a gente tem os relatos das pessoas que sobreviveram, isso ajuda muito, né? Mas assim, ele é muito cru, parece que você tá assistindo um documental mesmo, muitas vezes, graças muito à fotografia, ele faz planos muito abertos para construir um pouco da grandiosidade da cordilheira, para mostrar como aquelas pessoas elas estão isoladas, afastadas, distantes, e muito também pelas cenas indoor, as cenas dentro do avião, que são cenas bem angustiantes e que passam muita ideia de frio, de medo, de abandono, de dor, de fome, enfim, várias situações que passam muito da tela pra gente, sabe? Às vezes até fisicamente, o estômago embrulha, você fica meio nauseado, é um filme que te traz umas sensações muito fortes e eu acho que é por isso que é tão legal falar dele. O que eu senti, assim, de mais invasivo, talvez, é a trilha sonora, que aí faz a gente ter uma dramatização um pouco mais intensa daquela situação, né? A trilha, ela é bem pesada, mas ao mesmo tempo tem bastante piano, assim, corda, aquela coisa bem dramática mesmo, mas eu achei a trilha muito incrível, porque ela consegue artificializar um pouco essa dureza. Ela consegue transformar aquela jornada daqueles personagens em algo mais heróico ao final. Então, aquele dramalhão todo que a gente passa de trilha durante o filme, no final a gente consegue dar um suspiro, sabe? Tipo, nossa, realmente aquele drama foi vivido. Passa de uma situação que é só visceral, né? Para uma situação que é dramatizada. Por um lado, tem muito essa questão da... e eu vou usar as palavras, né? O visceral, talvez... brutal até demais, para uma história que é contada de uma forma muito... para contar uma história que tem muito apelo dramático. Então, eu gosto bastante de como esse filme é construído, ele consegue equilibrar bem os tons. Eu gosto muito das atuações. Os atores, eu tava até comentando de novo aqui em off, né, com o Luiz, que eu achei um pouco pasteurizado ali as atuações, no sentido de os atores estão muito parecidinhos, né, assim, eles estão caracterizados de uma forma muito semelhante, mas, cara, tá frio, as roupas são semelhantes, eles são parte de um time de futebol, então já tem essa coisa assim da unificação de estilo, personalidade, né, e tem um enquadre assim mais temático do porquê que aquelas pessoas são mais iguaizinhas, né, são todos moleques, novinhos, que estão vivenciaram a mesma coisa fora da experiência da cordilheira e ali estão vivenciando a mesma coisa. Então, assim, são atuações muito boas, mas ao mesmo tempo eu não consigo ressaltar um ator só. É muito um trabalho de equipe, literalmente, né? Também no filme é um trabalho de equipe.
pra história, em vários sentidos. Então eu acho que, assim, ele tem diversos pontos positivos. Eu acho que a Netflix fez uma aposta muito boa em ter colocado ele no catálogo, assim, nessa virada, nessas férias, porque o filme deu um boom muito grande, o filme tá sendo muito assistido. Colocaram o Maestro no Oscar como a principal aposta da Netflix, mas Sociedade da Neve foi muito mais visto. Você consegue conversar com qualquer pessoa sobre Sociedade da Neve, todo mundo viu esse filme, ele ficou no trend em primeiro lugar por não sei quantos dias, assim, todo mundo viu esse filme, e eu acho que, assim, todo mundo deveria ver ele, todo mundo que tem estômago pra ver deveria ver, porque é um filme bem impactante, assim, que vale a pena, e pra quem gosta desse tipo de história, essa dramatização, assim, de histórias reais, né, é um filme muito legal. Mas são coisas diferentes essa popularidade com campanha pra Oscar, né? Campanha pra Oscar geralmente é uma coisa muito específica, que é o que a Netflix acaba fazendo. É raro que as coisas casem, como foi no Não Olhe Pra Cima, né? Eu acho que esse filme, eu concordo com você, eu acho que ele é bem... Ele é legal, ele é interessante, mas em certos momentos ele é bem tradicional de filme de desastre, assim. Ele não é muito inovador em como filmar, em como fazer, o que não é mérito nem demérito, é só uma constatação, assim, que ele geralmente filma de forma muito tradicional como cineastas do desastre filmam, é a impressão que eu tenho. Lucas, fala um pouquinho aí sobre A Sociedade da Neve. Cara, eu gostei demais desse filme e eu tô com vocês, acho que aqui a gente não vai ter muita discordância sobre ele, não. Eu acho que ele é esse filme bem filmado, igual os outros filmes de desastres são filmados, ele não tem nada de inovador assim na direção, na fotografia, nem nada. Apesar de eu gostar muito da fotografia dele, mas se a gente comparar com o subgênero, né, é meio que o que já é feito ali. Mas aqui eu gosto, eu particularmente gosto, não sei se a neve ajuda, né, a deixar tudo mais... Eles conseguirem pegar aquelas imagens, aquelas paisagens tão abertas assim, sabe? Mas o que mais me pegou nesse filme é como o diretor ele vai levando a gente pra meio que sentir junto com os personagens aquilo que eles estão passando, sabe? Não é uma coisa repentina, porque o que me tira um pouco desses filmes de desastre é ou você tem uma introduçãozinha ali rápida que você meio que não tá nem aí pros personagens, eles não te apresentam os personagens direito, de repente só quer cena do desastre e todo mundo passando sufoco. Mas aqui eu acho que eles acertam como eles vão apresentando os personagens, pra gente se afeiçoando a eles, a gente vai... Por mais que é rápido, porque são muitos personagens também, então eles têm pouco tempo de tela, a gente conhece ali rapidinho, mas depois do acidente, os personagens que sobrevivem ali por um bom tempo, cada um tem o seu tempinho de tela, cada um tem o seu momento, você vai entendendo um pouco melhor a história de cada um. Então eu acho que isso ajuda a gente a se conectar mais com esse tipo de filme, não só pelo desastre, assim, né, pelo acidente. O que eu gosto bastante nesse filme, cara, é quando as coisas vão ficando feias mesmo, que eles estão passando fome, eles estão passando frio, eles estão, né, naquele sufoco, naquele sofrimento danado. Como tudo aquilo é filmado de uma maneira que não é desrespeitosa com a galera que fez parte daquilo, com as pessoas que fizeram parte daquilo, né? Você não sente ninguém, o diretor, forçando um gore ali só pra incomodar, só pra chocar, não tem isso, mas ao mesmo tempo tem uma certa crueza ali, tem uma coisa visceral ali, em como ele filma, em como ele mostra tudo que vai acontecendo com eles. Você sente que eles estão realmente desesperados, você fica agoniado assistindo o filme. Pra mim esse é o maior mérito dele, cara, porque ele vai te levando assim aos poucos e você vai ficando com aquela agonia, com aquela sensação de, cara, como é que essas pessoas vão sair daí? Não tem pra onde eles irem, não tem o que eles fazerem, pararam as buscas e a gente consegue, o filme conseguiu, pelo menos comigo, me fazer com que eu me preocupasse, né, com os personagens ali. O que em filme de desastre geralmente não acontece muito comigo, não, pelo menos a maioria que eu vejo aí. E, cara, no geral, eu acho que o que eu mais gostei no filme foi a maneira como ele vai levando a gente pra esses acontecimentos, sabe? Aos poucos, de uma maneira que nada acontece assim, repentino, de repente, agora eu tenho que mostrar uma cena chocante. Não, você não tem assim o choque pelo choque, que as coisas vão acontecendo de uma forma natural, as decisões que os personagens vão tendo são uma coisa muito... Porque podia facilmente virar um Lost da vida, de tipo, vamos começar a brigar aqui porque eu tenho um plano pra fazer assim, não, mas eu tenho um plano pra fazer diferente. Tava pronto pra ser isso. Parece uma fumaça preta e uma rolha, e depois que os caras correm, eles fecham a rolha lá e aí a resgate acha eles. Aí tem o que tem uns pesadelos, começa a delirar, tava pronto pra ser essas coisas. Mas, não, o filme ele vai num caminho bem pé no chão, assim, ele tem todo um respeito em como ele vai contar essa história dessas pessoas sofrerem esse acidente, mas ao mesmo tempo sem deixar de mostrar toda a visceralidade e a crueza do que eles passaram. Eu acho que esse filme tem
bastantes pontos positivos, assim, muita coisa que é legal da gente apontar, da gente discutir. Tem uma pra mim que é mais relevante do que as outras, que é como ele trata canibalismo, mas eu acho que essa é uma discussão que a gente pode ter um pouco mais pra frente, porque eu queria focar um pouco mais, primeiro, em certas escolhas que o Bayona faz. Pra quem não sabe, o Bayona é o diretor do Impossível, que talvez seja o filme de tragédia mais conhecido de todos os tempos, que temos o pequeno Tom Holland e a Naomi Watts enfrentando o tsunami, né? Que é aí... Quer falar em dramalhão, Gusta? Aí vamos falar do Impossível. Aí não vamos falar do Sociedade da Neve, não. Porque, meu Deus, né? O Ian McGregor também nesse filme. Ele é o pai, né? É o Ian McGregor, Naomi Watts e o pequeno Tom Holland. Tá lá o pequeno Tom Holland. Um monte. Exato. Mas, enfim, o Bayona é o diretor desse filme. Ele é o diretor do Orfanato, que também é um filme que faz muito sucesso na comunidade internacional como um todo, assim, né? Ele fez muito sucesso nos Estados Unidos e ele foi bem distribuído, mesmo sendo falado em espanhol. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais se aponta o Bayona como uma boa escolha pra dirigir esse filme pra Netflix, né? A Netflix, se ela tem um mérito, e ela deve ter pelo menos um mérito, vai saber, né? Eu acho que seria esse de ter uma capacidade maior do que muitos outros canais, seja streaming, seja canal a cabo, seja a própria distribuição de cinema, de ser diversa em termos de nacionalidade, né? De ter muito conteúdo em espanhol relevante, de ter muito conteúdo em coreano relevante, pra quem gosta de novela, por exemplo, ter muito conteúdo em turco relevante, sabe? A Netflix, ela tem essa vantagem, esse grande poder, então eu acho que filmes em idiomas diferentes do inglês tem uma certa tendência a funcionar bem lá, sabe? Sejam eles bons ou não, né? A gente pega o Poço, por exemplo, que eu acho um desastre na Terra, mas assim, ele é um puta de um filme bem sucedido, sabe? Um filme que fez muito sucesso por causa da plataforma e tal. E é legal que esse filme tenha ganhado muito sucesso e que ele tenha ganhado esse reconhecimento que o Gusta falou, porque ele é realmente um filme muito bom, de um diretor que tá rodado aí, né, na estrada há muito tempo e sabe fazer. Mas o que eu queria falar lá no começo, e acabei enrolando, é que eu acho que o Bayona faz uma escolha muito inteligente, que é de centrar a história toda nesses caras e de isolar a gente com eles. A gente não tem cortes pra fora de jornais e tal. Tem cenas até que são improváveis, por exemplo, de eles estarem ouvindo o rádio quando anunciou que as buscas acabaram, mas assim, não tem problema fazer isso se isso for um elemento pra te manter informado sem quebrar a bolha de você tá lá com aqueles caras, de você tá isolado com aqueles caras, de você tá sozinho ali com aqueles caras sem ter nenhuma mensagem do mundo externo. E é bom como essa bolha só se quebra quando o pessoal que saiu andando chega e encontra alguém, né? A partir do momento que eles encontram alguém, a gente tem mais imagens externas, imagens de fora do grupo, né? Dos pais, da polícia e tal. Aí a gente abraça o mundo de novo só quando eles abraçam o mundo de novo. E eu acho que essa é uma boa escolha pra passar essa sensação de isolamento, de terror na gente, do que seria estar ali naquela situação, né? E eu acho que é uma grande escolha que, nesse sentido, foge um pouco da tradicionalidade americana de fazer, né? Que a gente teria, certamente, um mundo externo e um mundo interno ali dentro. E não é isso que acontece. É um dos grandes fatores. O Gusta falou uma coisa sobre o elenco tá difícil de reconhecer também. E eu acho que... Não sei se isso é proposital, eu acho que não é. Até porque a gente não tem nenhum ator conhecido aqui, né? Todo mundo meio marinheiro de primeira viagem. Mas isso faz muita parte da cultura de filmar times, né? A gente não pode esquecer que esse filme é uma Sociedade da Neve porque era um time de rugby. E o filme começa com um jogo de rugby. Então isso é relevante pra gente entender, de certa forma, por que eles sobreviveram, né? O trabalho em equipe, a confiança uns nos outros, o reconhecimento da liderança, de o mais forte trabalhar pelos mais fracos, esse tipo de coisa. Tudo, assim... Até já virou papo de coach no LinkedIn, vocês sabem, né, essa bosta. Ignorando essa etapa, mas isso já virou papo de coach no LinkedIn, né? É só ter um filme assim que... Mas a ideia do filme é muito pra vender esse conceito de que eles só sobreviveram porque eles trabalharam em grupo, porque eles se organizaram bem e porque eles tinham uma conexão muito forte por serem um time, então eles se entendiam muito bem. Isso ajudou com que eles se organizassem e isso foi crucial pra que eles sobrevivessem, mesmo nos momentos mais complicados de tomar as decisões mais difíceis, sabe? Eu acho que é um grande ponto do filme esse. Sim, cara, é uma das melhores coisas do filme, porque esse tipo de filme de desastre em grupo, assim, de alguma catástrofe, algum acidente, era fácil acontecer outra coisa também, que era ser um filme de 2 horas com vários diálogos expositivos ali, da galera sobre seus dilemas morais, do que fazer, do que não fazer, sobre, né, seus dramas, e o filme não vai nessa linha, né, o filme não vai nessa linha clichê. Eu acho o filme muito pé no chão, assim, nesse sentido, porque ele trata todo mundo ali, né, essa questão do coletivo, do time, e olha, vamos ver o que a gente pode fazer junto.
hora nenhuma, eles têm, né, suas discussõezinhas ali rápidas, mas hora nenhuma fica aquele grupo, vamos dividir o grupo, quem quer fazer isso, quem quer fazer aquilo. Ele simplesmente fala, ó, beleza, nós estamos nessa junto, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então você sente realmente esse espírito de equipe neles ali. E ainda bem que eles eram jogador de rugby ali, viu? Porque tem que ter perna, meu amigo, pra andar na casa neve. Nossa senhora. Tem uma coisa também que é legal de falar, que ainda falando das escolhas do Bayona pro filme, eu acho muito legal a escolha que ele faz com relação à narração do filme. Vocês sabem como geralmente eu odeio narração, porque geralmente é mal feito, geralmente é um recurso pra escorar o espectador na história, mas a escolha que ele faz, e eu não quero entregar aqui, porque é óbvio que a gente tá falando aqui que eles foram resgatados e tal, porque, gente, faz mais de 50 anos e isso é uma história real, né? Então, não vamos falar em spoiler nesse sentido. Spoiler da história real. Mas eu vou preservar esse spoiler com relação à estrutura do filme. Eu acho muito legal o que eles fazem na escolha da narração, mas é legal eles escolherem aquele personagem específico como narrador, e como essa história de ter esse narrador, ela impacta no filme. Ela impacta diretamente na história do filme, na nossa percepção do filme, né? Até porque ela ajuda a reforçar em determinado ponto do filme essa sensação de isolamento. Porque aí quando a narração do filme muda, né, do meio pra frente, quando o jeito de contar o filme muda, você se sente ainda mais isolado, você se sente ainda mais perdido. Você perde aquele fio condutor da história que você achou que ia te acompanhar, e aí ele muda esse parâmetro. É mais pro final do filme do que pro meio, mas assim... E até que a cena é muito dramática, a cena do que acontece lá, mas assim, ela também impacta no jeito que a história é estruturada. É mais uma pá de cal no seu tormento, no seu sofrimento de acompanhar aquelas pessoas e ver, puta que pariu, como é que esses caras saíram dessa, sabe? Sinceramente. Então eu acho que ele faz escolhas muito acertadas pra conduzir uma história de desastre que faça a gente ficar envolvido com ela. Isso sem sombra de dúvida, sim. E isso é um retrato também do que rola no Impossível, né? Que virou também um fenômeno que virou, porque é uma história bem conduzida, sabe? Gostando dela ou não, é uma história bem conduzida. Eu gosto da narração também. Eu acho que a narração aqui é bem-vinda, não só pela escolha, né, de quem é o narrador, porque o narrador é um dos personagens, né, que tá ali envolvido, mas o Luiz, ele já é mais hater, assim, né, de narração no geral. Depende, né? Mas... Mas aqui eu acho que ela funciona bem, assim, sabe? Como eles introduzem ela, eu acho que é bem... É bem pontual, não fica aquela coisa expositiva, criando todo um drama e tudo. Como eu falei, cara, tudo que eu gosto nesse filme é tudo que torna ele mais pé no chão, que aproxima a gente do drama sem forçar a barra, sabe? E a narração pra mim é um desses fatores também, e eu adoro a escolha de quem é o narrador. Ele é crucial, né, na história, e eu acho que o desenvolvimento do personagem dele é um dos mais interessantes, porque ele é o que mais está próximo da gente, não só pela narração, não só porque a gente escuta a voz dele, mas em sentimentos, em como a gente se portaria, em como a raiva seria expulsada, assim, sabe? Ele tem uma energia de, cara, eu quero sair daqui, eu não quero ficar convivendo, né? A Sociedade da Neve é justamente porque eles acabaram tendo que conviver e fazer novas regras e novos acordos e novos pactos. Tem toda essa pegada Senhor das Moscas, né, que é um clássico, né, da literatura, que é aplicado dentro desses filmes de isolamento, né, de sociedades, que são os testes, né, de até onde isso aqui é uma nova sociedade, quais são os limites dessa nova sociedade. E ele é o intermediário entre o espectador e a equipe e a sociedade com relação ao canibalismo, né, ele é um dos primeiros a duvidar ali. Ele é quem levanta o primeiro dilema moral, que ele seria o nosso ponto de vista na história. Seria o nosso dilema, é o que todo mundo quer falar, né? Então eu acho que o ponto é justamente esse, por isso é tão importante esse cara narrando do jeito que ele narra, né? E ali, intimamente, é uma das formas mais íntimas de você narrar, é daquela forma, né? Então, assim, só pra costurar um pouco o meu ponto, O Senhor das Moscas é um livro do William Golding, e sempre que a gente tem essas... Tem o filme também. Tem o filme também. É porque eu indico o livro aqui só no podcast, né? Não sei se vocês lembram. É um podcast de livro. É um podcast de livro. É pra falar de onde tá a fonte original. Mas é isso aí. Um monte de moleque que tava num barquinho e eles ficaram isolados numa ilha. E aí eles precisam questionar a moralidade daquela sociedade que eles estão construindo, né? Nova. E aí eles vão formando novos líderes, novas propostas, novas constituições, novas leis, novos acordos, né? Se pode usar arma, se não pode usar arma, quem pode usar arma, quem não pode usar arma. Então, assim, todas essas questões
que são íntimas da formação de uma nova sociedade, elas são colocadas aqui pra gente. E eu acho que é legal porque eles vão colocando isso com breves acontecimentos, né? O Lucas comentou bastante sobre isso, como é sutil e como eles fazem de uma forma orgânica dentro do filme. Porque, assim, em primeiro lugar, a queda do avião é muito impactante. É uma quebra de realidade, uma quebra de expectativa muito grande, assim. Eu acho que a gente pode esticar depois um pouco de como foi essa queda, de como ela foi filmada e do impacto que ela traz. Mas aí, a hora que a gente cai ali naquele ambiente inóspito, o tédio permanece. Então ele deixa a gente convivendo com o tédio daquela neve, daquela montanha afastada e branca, gélida, sem nenhum tipo de informação. Não tem bicho, não tem planta, não tem nada. Então é extremamente entediante. Então a única coisa que você se depara é com a realidade humana, é com os questionamentos típicos do ser humano que a gente esquece de fazer aqui na nossa sociedade, né? Porque a gente tá muito anestesiado para se perguntar. A gente não quer perguntar, ou a gente esquece, ou a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o almoço, a gente tem... E ali, o tédio é tão permanente e a vontade de resolver as coisas, né, e sair dali, e andar, e até o topo da montanha, e gritar, é tão grande que você começa a estabelecer novas regras. Então, eu acho que nesse primeiro momento que ele estabelece o tédio como fundador do filme, o tédio de ver um monte de gente morta e não poder fazer nada, de não poder andar e descobrir onde que vai dar essa montanha e tudo mais, ele já estabelece uma nova sociedade. E aí, ao passo que ele estabeleceu essas novas regras, ele começa a colocar elementos novos pra gente não ficar entediado também, que a gente já entendeu, em certa medida, como eles já se estabeleceram. Aí depois ele vem com alguns pontos que quebram. O que acontece na neve? Gente, não é spoiler, mas tipo assim, tem avalanche na neve, na montanha. Aí é um problema. São exatamente as viradas de ato, inclusive, né? O primeiro pro segundo ato é a queda do avião e o segundo pro terceiro é a avalanche que soterra os restos do avião, né? As merdas que mudam o sentido do roteiro, que mudam pra onde a história vai. E aí, quando acontece esse segundo momento da avalanche, eles precisam restabelecer, né? Restabelecer tudo que eles montaram pra trás. Então, eles vão passando por esses novos acordos, e eu acho que esse é o ponto-chave do filme, sabe? De como esses acordos foram feitos, e eles decidiram tomar todas aquelas decisões em conjunto. E a gente é testemunha, e a gente precisa passar por aquele primeiro momento de tédio e depois por um momento conturbado para entender o porquê que eles estão tomando aquelas decisões. Eu acho isso fantástico no filme, eu acho que ele tem muito a oferecer sobre essas reflexões tipicamente humanas, que eu comentei aqui. Ele se relaciona também culturalmente com outras obras e com outros, não só por ter sido um fato, né, por ter acontecido, mas ele também consegue trazer elementos da literatura, de outros filmes, né, homenagens legais que eu acho que são interessantes. Eu queria discutir um pouco mais sobre como o filme trata o canibalismo, porque eu acho assim, se eu tivesse que separar, tem várias coisas muito boas nele, mas eu achei tão sensível, assim, eu achei tão bem feito o assunto, porque é um assunto tão complicado e o jeito de retratar muda de acordo com o tempo passando, né? Quando isso realmente aconteceu, foi um choque generalizado e as pessoas só queriam saber disso. Os jornais só queriam saber disso. A opinião pública só queria saber disso, sabe? Do que era aquilo e como que eles tiveram coragem de fazer aquilo. A conversa era toda nesse sentido. Depois virou uma coisa de choque. Olha o choque, que situação horrível, que coisa horrível, não sei o quê. E aqui é muito bem tratado. Eu acho muito bem tratado, sabe? Eu acho que é muito bem equilibrado. Você já tá com esses caras tempo suficiente pra entender o que eles estão passando e o que eles estão sentindo. E assim, eu não sei se vocês repararam, mas depois que eles começaram, eles ficaram mais 60 dias lá, 55 dias lá, eles não estavam aguentando, eles teriam morrido nos primeiros 10, sabe, se eles não tivessem recorrido aquilo. E o filme, ele não relativiza, ele não diminui o impacto daquilo, mas ele também não sensacionaliza aquilo, hora nenhuma. Eu não tenho a sensação de que ele transforma aquilo numa matéria de tabloide. Eles têm discussões que não são extensas, verborrágicas, são discussões normais que aquele grupo realmente teria. Tem pessoas que continuam se recusando, o que seria completamente compreensível. Tem pessoas que não se recusam, o que é completamente compreensível também. E como eles vão mudando de ideia de acordo com a absoluta necessidade da situação. Mas eu gosto
gosto muito das conversas, eu acho que elas vão pra rumos muito interessantes, que seriam muito plausíveis, e eu acho que o tratamento do fazer dentro do filme, ele é muito cuidadoso. E, de novo, dentro daquela sensação de isolamento. Eles se estruturaram para que a maior parte do grupo não tivesse que ver. Você tem 2, 3 que se sacrificaram a fazer aquele trabalho escabroso, horrível, e a cuidar do mental e do emocional dos outros também. E até nisso você tem essa lógica de trabalho de equipe. E assim, você não acompanha essas cenas. Você é privado de acompanhar essas cenas. Então, isso é um ponto positivo pro diretor com relação a isso. Ele não tá querendo dar show com aquilo ali. Ele não tá querendo impactar, não tá querendo que a força do filme dele venha do impacto de uma cena grotesca. Ele quer o impacto do acidente. É todo o impacto do acidente, de todo o contexto envolvido. Ele não quer que o filme seja sobre canibalismo. E acaba não sendo. O filme é sobre muito mais do que o canibalismo. O canibalismo é uma parte completamente pragmática da história que ele precisa contar. Então, assim, é um ponto que eu achei muito positivo do jeito que foi feito. Vocês concordam? Cara, total, porque, como você começou falando, todos os lados ali são compreensíveis. Quem se dispõe a comer, quem diz que quem se recusa, você consegue compreender o lado de todo mundo, não tem aquela relação maniqueísta, né, de chegar um valentão e falar, não, porque nós temos que comer, você não vai morrer, pô. Não tem isso, todo mundo senta, conversa, entende o lado de todo mundo, tem todo esse cuidado, né, de eles tamparem os corpos, não ficar mostrando isso em tela, né. Foi o que eu disse, de como eu vejo que o diretor respeitou essas pessoas, né, que estavam ali. Não ficar mostrando o choque pelo choque, o gore pelo gore. E principalmente em relação a essa cena de canibalismo, acho que ele tem muito cuidado, assim, cara. Até e porque assim, tem muita gente viva até hoje, né? Vamos respeitar a galera aí. Falou, valeu. Cara, eu acho que é tudo que você falou mesmo. Eu gosto de como essa questão é abordada. O diretor não deixa ela se tornar o tema central do filme. O filme, ele caminha pra frente, eles enfrentam outros dilemas, a gente começa a acompanhar, né, como eles vão se formando como grupo, né, como sociedade ali durante aqueles dias que eles estão ali, como eles vão enfrentando tudo que tá por vir ali ainda, avalanche e tudo mais, mas como eles precisaram fazer aquilo, né, cara? Tipo, é um dilema muito foda, porque você vê a situação deles e você fala, cara, vocês precisam fazer isso, não tem outra saída, não tem outra escapatória. E ao mesmo tempo você vê um cara lá, não, eu não vou, eu me recuso a fazer isso, e você entende ele completamente também. Então até a gente como espectador fica meio balançado com os dois lados, assim, cara. E não era o Joãozinho da feira, né? Eram os pais deles, as mães deles, Sim, os irmãos cara. deles, os amigos deles. O conflito moral é duplicado, triplicado. E o Bayona tem um grande mérito de não deixar isso tomar conta do filme. Isso é uma discussão significativa, é um ponto de virada significativo na sobrevivência deles, mas não é um ponto de virada significativo na humanidade deles. O filme não dá a entender que eles perdem a humanidade porque eles estão fazendo aquilo. Eles estão sobrevivendo. E o filme é muito direto com relação a isso. Sim, apesar de tudo isso que vocês falaram, que é a parte bonita e a intenção que o diretor deu, eu concordo com tudo que vocês falaram. Mas eu acho que o que paira é essa discussão, né? Pro espectador, eu acho que a nossa dúvida e o nosso dilema moral, ele parece que ele sobressai quando você tá assistindo o filme. Porque Mas eu acho filme, que ele se sobressai no respeita. segundo ato, amigo, entende? O que eu tenho de leitura é que ele é o tema central do segundo ato. Mas ele não é a parte mais importante da história, sabe? Depois que eles passam a lidar com aquilo Sim. vai perdendo impacto na história deles e na história do filme, entende? A história vai caminhando pra outros aspectos. Você naturaliza, né? Os personagens naturalizam e o diretor ajuda o filme a caminhar. Esse é o ponto, eu entendo. Mas eu acho que o dilema moral que essa situação trouxe, que é o que as pessoas buscam no filme, permanece, sabe? Eu acho que você passa o filme todo assim, o primeiro ato você passa. Quando que eles vão começar a praticar canibalismo? Eu acho que você já fica um pouco assim, esperando. Aí no segundo ato vem a confirmação de que aquilo vai acontecer, de que aquilo vai ser mostrado em tela, e aí você percebe o alívio que é a forma como é tratado, porque você espera ver, sabe, um intestino sendo puxado, um braço arrancado, sabe, alguma coisa bem gore mesmo, só que é tudo muito quase poético, né, ele desfoca a câmera no fundo, ele esmaece a tela, ele rouba pra trilha e joga pra outra situação, pra um rosto fazendo uma careta, coloca o som da pessoa fazendo a coisa e a reação de outra num ambiente fechado. Então, naquele momento,
o filme te salva. Ele fala assim, nossa, você não precisou passar por isso. Assim como os personagens alguns dos personagens não precisaram passar por isso. Então eu vou fazer... O recurso narrativo que ele usa é o mesmo que está sendo usado pelos próprios personagens. Eu acho por isso que a imersão é tão forte. Porque as pessoas vão salvar algumas daquele impacto de ter que arrancar a carne da pessoa, né? De tirar a pele, sei lá. Enfim, a gente não sabe o que foi feito. A gente fica imaginando, a gente supõe. Ou seja, a gente é colocado, mais uma vez, no papel de quem está sendo filmado lá. Então a gente coloca, a pessoa tá lá de olho fechado, imaginando o que poderia ter acontecido, e a gente tá igual. A gente tá pensando e imaginando. E eu acho que esse assunto, ele paira até o final do filme. Ele se desenvolve e ele se conclui muito bem. Eu acho que eles conseguem trazer sim essa humanidade, permanecer a humanidade nos personagens, porque eles têm a humanidade deles apresentada desde o começo, como um espírito de equipe e tudo mais, e ao fim do filme eles têm os que despontam, né, como os grandes líderes, e as pessoas, os operários ali que fizeram tudo dar certo para acontecer o objetivo deles, né, final, que era sair daquela situação. Cara, é por isso que eu acho que, apesar dele não ser ele ser um filme que não tem nada de inovador, né, como a gente comentou no início, ele é um filme que consegue gerar muita conexão, né, com o público. Eu acho que muito por como ele vai tratando de uma maneira muito orgânica todas essas questões, né? O canibalismo, eu acho que é a principal delas, que, como eu e o Luiz falamos, ele não se torna o tema central do filme, mas quando aquela temática tá em tela, tudo que a gente fica pensando é se fosse a gente naquela situação. Isso. O que eu faria? Eu iria de cara fazer aquilo? Eu seria o que ia lá pegar a carne ou eu esperaria? Você fica meio assim num dilema com você mesmo. O filme ele faz isso com a gente, né? A gente sai do filme ainda com todos esses questionamentos. Cara, como que eu me comportaria naquilo lá, né? Porque o Gustav mencionou isso também, né? Eles vão criando, né, as novas regras deles ali pra eles irem convivendo e sobrevivendo, mas são coisas que no dia a dia a gente nos questiona, né? E a gente senta pra assistir esse filme e a gente se vê questionando, pô, mas tá, e eu? Como que eu me comportaria? Será que seria ético isso dos meus valores? Condizem com isso? E aí, eu faria ou não faria? Então, eu acho que apesar do filme não ter nada assim, de inovador, apesar de eu gostar muito da fotografia dele, mas eu acho que ele não tem nada de muito técnico, assim, pra gente que sobressalta, assim, mas é uma história contada com muito cuidado, sabe? Que conecta o público de uma maneira muito, muito intimista, assim, eu diria. Tirando a cena da queda do avião, que eu acho extremamente bem executada. Nossa. Uma das melhores cenas do filme. E também eu acho que as cenas de desastre em geral ali, né? A avalanche, a situação toda ali que é gerada pela avalanche também eu acho muito bem filmada. Mas repetindo o que você falou, Lucas, e assinando embaixo. Não tem nada de muito inovador. Tem uma visão muito precisa sobre como ele quer mostrar tudo aquilo, mas não existe nada muito fora da casinha, assim, sabe? Existem filmes aí da temporada que estão anos-luz à frente em termos de fotografia, de inovação e tal. E assim, não é porque a gente tá falando que não inova, que o filme não é bom, não é bem executado. O cara é só uma característica, né? É só uma característica. Ele tem uma ideia de produto final que ele quer pro filme dele e ele executou, eu acho que assim, com todo o primor. O filme não enjoa, a fotografia do filme não é fria e monótona, ela é fria e proposital e aí você se incomoda, então aquilo ali gera sentimento. Tudo que tá no filme, todas as propostas que ele traz, visuais, estéticas, são dentro da caixinha, mas são extremamente competentes. Eu acho bem executadas, né? Bem executadas, Tudo serve bem ao propósito assim, do filme. Eu gosto muito da cena da queda do avião também. E eu acho que sobre essa questão do canibalismo, depois que o Guadagnino fez Bones and All, meu amigo, qualquer coisa sobre canibalismo vai ser fichinha, vai ser fácil de boa, de ser na paz, bem tratada, tranquilo. Depois daquele filme ali, meu amigo, você pode falar desse tema aí. Sair de Sociedade da Neve, zero. Tava nem... é só isso que vocês conseguem fazer? Vai lá ver o Guadagnino, o que ele acha. Bom, assim como o filme, vamos acabar o episódio numa nota que não é a nota do capitalismo. Do capitalismo. Nossa senhora, que também é muito... talvez até pior. Vamos levar pro lado filosófico aqui. Ai, meu Deus, muitas horas sem dormir. Vamos acabar esse episódio numa lógica que não é a do
Canibalismo Predatório. Vamos acabar falando de Oscar. Esse filme tá indicado a melhor filme internacional e tá indicado também a melhor maquiagem, concorrendo com Maestro, também da mesma casa da Netflix, né? Pobres Criaturas, Oppenheimer e Golda, A Mulher de uma Nação, que é um filme que estou descobrindo que existe nesse momento enquanto leio a lista do IMDb. Gusta, você acha que vai rolar alguma coisa aí pra Sociedade da Neve no meio dessa briga? Eu acho que assim, se Pobres Criaturas não ganhar esse prêmio, não existe justiça no mundo, né? Que a maquiagem de Pobres Criaturas é a melhor até agora, assim, você consegue ver nos trailers, você consegue assimilar isso, assim, rapidamente. Maestro, se aquele nariz ganhar, né, a gente pode abandonar, porque a gente já até comentou no nosso episódio que a gente fez com a Fabi aqui, que da mesma forma que o nariz do Bradley Cooper me incomodou, a altura do Jacob Elord em Priscila também me incomoda, então a gente pacificou. E a idade do Dominique Cessano, Rejeitados. Exato. Várias coisas incomodando a gente. Vamos ver o terceiro filme do Bradley Cooper, mas vocês perceberam que ele tem um negocinho, uma tarinha em nariz, né? Igual o Tarantino com o pé. No Nasce Uma Estrela, toda hora tem aquela coisa assim, né? Deles fazerem a brincadeira do nariz dela aqui, ele já meteu esse narigão. Fica de olho no terceiro aí que vai vir alguma coisa com o nariz. Próximo filme dele vai ser o live action do Pinóquio. Mais uma versão de Pinóquio, é tudo que precisamos. Mas ninguém aguenta mais versão do Pinóquio. Gente, vamos combinar que o Del Toro fez a versão definitiva de Pinóquio, ninguém fala mais nada. Sim, acabou, chega. Deixa pra 100 anos lá na frente. E tem que demorar 20 pra produzir, mais do que ele demorou. Mas assim, esse prêmio tem que ir pra Pobres Criaturas. Assim, uma coisa que me deixou extremamente puto é aquelas boca seca nesse filme. Gente, que raiva que você fica, a boca deles descascando e a pele corada, fina, né, assim, é muito bem feita mesmo a maquiagem de Sociedade da Neve. Mas eu acho que assim, existem baits, né, pro Oscar, eles gostam muito de filme de época, e Pobres Criaturas tem uma pegada meio vitoriana, uma coisa mais, uma distopia steampunk, né, então assim, eu acho que tem um pouco mais de apelo pro Oscar, mas assim, eu não ficaria muito triste se eles vencessem, mas não vai vencer não, tá? Vamos combinar. E lá em filme internacional, posso deixar o Lucas falar um pouquinho mais, mas eu acho que Zona de Interesse tem muito mais chance, né? Eu acho que tá subindo muito mais, apesar de também ter gostado muito de... Ter gostado não, que eu nem vi ainda. Apesar de estar muito interessado no Das Lerezimer, que eu quero muito assistir, ainda não vi. E eu acho que esse filme, assim, tá com uma cara muito promissora, gente. Filmes alemães sobre escola. Não tem nada... Ótimo filme não assistir. Sabe? Exatamente, ótimo filme não assistir. Mas um filme que eu assisti e não está na lista, e eu vou falar em todo episódio que a gente fala de Oscar, e não foi indicado, e eu estou puto, é Monster. E Monster deveria estar aqui em todas as categorias. Não, deveria estar na categoria de roteiro e Achei que era Saltburn, eu já ia ficar puto da vida. Não... Gente, Saltburn eu falo só pra irritar o Luiz, mas eu sei que não é um filme pra Oscar, mas deveria estar indicado em fotografia, porque a fotografia é muito boa. Eu tiraria uns 2 filminhos de lá. Eu tirava o Oppenheimer logo. Mas é isso, assim, sobre... Eu acho que, assim, na verdade, eu que tô meio desinteressado... Não. Eu que tô meio desatualizado da categoria de filme internacional. Preciso me atualizar mais, mas pelo que tá acontecendo nas outras premiações e no gosto do público e da crítica, a Zona de Interesse tá subindo muito. Cara, eu até fico meio balançado, assim, sobre a categoria de filme internacional, porque eu acho que Sociedade da Neve, eu posso estar bem errado, mas eu acho que tem chances. Eu acho que ele e o Zona de Interesse são os favoritos aí, né? Mas, cara, acho que se Zona de Interesse, pelo menos entre os votantes e... na crítica, teve uma relevância maior, né? Foi pra categoria de melhor filme também. Então, se ele for levar algum prêmio, vai ser esse aqui, porque eu não vejo Zona de Interesse levando mais nenhum outro. Então, apesar de eu achar que Sociedade da Neve pode até ter alguma chance aqui, eu acho que Zona de Interesse vai acabar levando, né? Não tem jeito. Eles não vão dar outro prêmio pra ele, vai ser esse aqui. E maquiagem também, eu acho que Sociedade da Neve vai sair de mãos abanando, apesar de estar em 2 categorias que ele merecia, né? Se fosse um outro ano aí, ele não tá mal. Merecia, né? Se não tivesse concorrentes melhores. Se não tivesse todos os outros melhores. Mas é que, cara, nossa, eu acho esse um ano difícil, assim, pra algumas categorias. Apesar de a gente saber que um monte é barbada aí, mas tem
as categorias aí que, cara, todos são bons. E a gente já falou isso um pouquinho em outros episódios, mas na categoria de maquiagem, cara, eu não consegui assistir Pobres Criaturas, nem porque esse filme nunca chega até mim. Eu tô aqui isolado desse filme, uma hora ele vai chegar. Se vocês tiverem uma cópia pirata, manda na caixa postal por favor, gente, que a gente vai passar pro Lucas assistir. É da onde o filme? Quem que entrega os screener desse filme? Manda um screener, pelo amor de Deus. A Bella Baxter tá lá esperando. Apesar de não ter assistido ainda, cara, bateu o olho no trailer, nas fotos, na cara do William Dafoe nesse filme, e maquiagem tem que ser de pobres criaturas, cara, não tem jeito. Você vê o visual do filme, a caracterização dos personagens, eu acho que ele é o mais forte aqui da categoria, né? Apesar de não ter visto o filme, mas visualmente, assim, pra mim ele é o mais forte aqui, eu acho que o prêmio vai pra ele. Sociedade da Neve eu gosto da maquiagem, mas eu acho que é aquela história. A gente tem um outro favorito aí na concorrência e, infelizmente, até semana passada eu achava que Sociedade da Neve tinha mais chance, assim, de filme internacional, mas acho que vai acabar indo pra zona de interesse mesmo. A gente vai fazer, sem vinheta, sem nada, um mini pra assistir de pantufas aqui, porque o Gusta quer indicar, certamente deve ser algum livro, porque ele só indica uma peça livro de teatro. aqui quando a gente vai indicar uma peça de teatro. Gusta, faz a sua mini indicação antes da gente encerrar o episódio. Porque que culpa eu tenho se eu sou um cinéfilo que eu tenho várias referências, entendeu? Que culpa eu tenho de ser culto? É alta cultura. É erudição. Eu tenho 3 livros do Olavo de Carvalho na minha estante. Exatamente. E um 1908. 1808. Guia politicamente incorreto da história do Brasil. Exatamente. Mas olha, minha indicação, quem assistiu vai confirmar agora, vai dar um grito, vai falar assim, meu Deus, era isso o tempo todo, eu tava assistindo ela e lembrei. Gente, a série Yellow Jackets, que está disponível, primeira temporada na Netflix. É a história é uma história de um time de futebol feminino, de umas garotas que elas entram no avião e elas caem numa floresta. E elas não conseguem sair dessa floresta, porque o avião fica em frangalhos, elas têm um pouquinho de comida, elas têm um pouquinho de... E aí elas começam a conviver com aquele time, e aí elas precisam fazer um novo pacto de sociedade, novamente, Senhor das Moscas, as meninas abandonadas e tudo mais, e elas vão apelar pra quê? Talvez comer carne. Então a série toda é baseada nessa coisa. Tem várias referências, Wicca, de bruxaria, e aí ela mexe muito com o sobrenatural e tudo mais. E tem uma coisa que faltou a gente falar, inclusive, sobre o filme, que é sobre o que acontece depois que eles são salvos, né? O que acontece depois que o resgate acontece. O filme decide não mostrar isso. Assistam sabendo que o filme vai mostrar pra vocês a jornada toda deles na neve e não vai se preocupar em mostrar como está a vida deles hoje, tá? Nem créditos, assim, eles procuram muito ficar explorando isso. E em Yellow Jackets, o legal é justamente que eles intercalam o que aconteceu no fatídico momento em que elas caíram e na sociedade nova que elas fizeram, e nos dias atuais. Então tem um gap, assim, tem um salto temporal, e aí eles mostram os traumas que elas vivem, né, que quais foram as consequências desse trauma. Então é muito legal, tem, assim... muito pano pra manga, a série tá na 2ª temporada, é uma série muito pop, muito divertida de assistir, mas ao mesmo tempo também tem pitadas de horror, uma coisa assim, o que American Horror Story deveria fazer pra ser boa, umas coisas assim, mais ou menos, umas pitadinhas assim de horror com suspense, é muito legal, assim. E o Lost também, tem muita referência de Lost, gente, é uma série, assim, feita pra quem gosta de cultura pop, de seriado, assim, que acompanhou muito essa tendência seriada de série, porque os finais cortam e você quer ver o próximo, quer entender o que aconteceu. Assim, pano pra manga. Se vocês gostaram desse tema de Sociedade da Neve, sai daqui desse episódio e vai assistir Yellow Jackets na Netflix. A 1ª temporada tá lá. É tão pop que tem a Wandinha, da nossa, não a original, nem a atual, a da nossa geração, né? A Christina Ricci. A Christina Ricci tá lá e ela tá incrível, o papel dela é muito bom. É uma série muito feminina, né? Tem muitas mulheres na série. Os homens, eles ficam sempre de segundo plano, eles sempre estão tudo cagado. Tipo, as mulheres mandam nos caras. Tipo assim, vira uma nova sociedade pautada em preceitos femininos, né? Tipo, que as mulheres decidem, elas que mandam, elas que vão tomando as decisões e tal. É genial, assim, é muito legal.
E agora é com vocês. Já assistiram a Sociedade da Neve? Gostaram? Vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau! Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Agora a gente também tá no YouTube, então se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá porque todos os episódios já estão disponíveis. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Bom restinho de carnaval. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.